Olha, produto vetorial, para a gente calcular o produto vetorial, a gente vai precisar de calcular determinante de matriz 3x3, né? E eu sempre faz o seguinte, que todo mundo sabe calcular produto determinante de matriz 3x3, né? Cada um tem o seu jeito. Uma regra muito famosa é a regra de Sarri, né? Tem a regra dos menores, dos determinantes menores. Tem aquela regra que você repete colunas depois da matriz. Tem uma que você repete linhas abaixo da matriz, né? Tem de todo jeito, né? Mas eu tenho um outro jeito ainda, que eu acho assim, o mais adequado para calcular produto vetorial. E é esse que eu queria falar aqui. Então vamos ver antes isso aqui, ó. Determinante de matriz 3x3. Toda vez que eu for calcular um determinante aqui, eu vou usar essa maneira, tá? Então, por isso que eu vou falar dela, olha. Mas você faz do seu jeito, ó. Digamos que eu tenho aqui uma matriz. Eu tenho uma matriz A, 3x3. Então, aqui eu vou ter A, B, C, alfa, beta, gama, x, y, z. E eu quero o determinante dela. Tá? Ó, eu calculo esse determinante assim, olha. O determinante, ele é uma soma de 3 parcelas. É uma soma de 3 parcelas. 3 números que eu somo dá o determinante. Como são essas parcelas? São assim, ó. São assim. Vamos colocar aqui A, B, C. Alfa, beta, gama. X, Y, Z. A primeira parcela eu obtenho assim, ó, fazer dessa seta aqui, ó. Essa e essa. Aí eu multiplico esses 3 aqui, A, beta, Z, menos esses 3 aqui. De baixo para cima é sempre menos. Y, gama, A. Tá? Vejam que esse A que estava aqui, ele aparece 2 vezes. Uma seta partiu dele e uma chegou nele. Eu posso pôr em evidência até o A, né? Ele vai ser o meu I depois. A outra parcela, A, B, C, alfa, beta, gama, X, Y, Z, é assim, ó. São essas 2 setas aqui, ó. Essa e essa. É o método das setas quebradas. Olha, isso aqui é B, gama, X, menos Z, alfa, B. Vejam que o B aparece 2 vezes também, ó, né? E a terceira é essa aqui, ó. A, B, C, alfa, beta, gama, X, Y, Z. É essa aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Então vai ficar C alfa Y. C alfa Y menos X beta C. X beta C. Olha o C aparecendo 2 vezes. Aí o determinante, ele é a soma dessas coisas, tá? O determinante, ele vai ser aquela lá, A, beta, Z, menos Y, gama, A primeira aqui. Aquela segunda é B, gama, X, menos Z, alfa, B. E a última lá, C, alfa, Y, menos X, beta, C. Você no determinante aqui, nesse determinante, você pode pôr o A em evidência aqui, ó. Fica beta Z menos Y gama, o A em evidência. Aqui você pode pôr o B, ó. Gama X menos Z alfa, B. Mas aqui você pode pôr o C, ó. Alfa Y menos X beta, C. Tá? Eu vou calcular sempre assim o determinante, tá? Sempre assim. Quando eu for calcular um determinante aqui de uma matriz, eu não vou desenhar as 3, não. Eu só vou imaginar as setas. A primeira é essa aqui. Aí eu calculo, pã. Aí na mesma matriz, a segunda é essa aqui.
Aí eu vejo a segunda. A terceira é essa aqui. Aí, é assim que eu faço, tá? E eu nem desenho as setas, eu só imagino elas. Pum, pum. Tá bom? Tá bom, então, é assim que eu calculo. Calculem assim também, treinem lá na casa de vocês, tá? O legal de matemática é você brincar com matemática, se divertir, né? Se a matemática for uma coisa assim, que você atura, aí você sofre muito. Sofre muito. Você tem que gostar de matemática, que aí a sua vida é uma beleza, né? Ó, produto vetorial é assim, olha. Produto vetorial. Você tem dois vetores no R3. Dois vetores no R3, ó. Tem aqui o U, que é x1, y1, z1. Tem aqui o V, que é x2, y2, z2. Tá? Eu quero um terceiro vetor que seja perpendicular a esses dois. Um terceiro que seja perpendicular ao primeiro e também ao segundo. Ele seja simultaneamente perpendicular aos dois, tá? Tem infinitos vetores que são perpendiculares a esse. Tem infinitos, né? Por quê? Olha, por quê? Veja aqui, ó. Veja aqui. Imagina que você tem aqui, aqui está o vetor V, aqui está o vetor U. U aqui. E aqui está o vetor U. Aqui está o vetor V entrando lá para o quadro, assim, V. Aí eles determinam um plano, esses dois vetores. Eles estão num plano aqui. 3 pontos determinam um plano, né? A origem comum e as duas extremidades aqui, os 2 pontos finais. Aí eu pego uma reta que seja perpendicular a esse plano. Né? Aqui e aqui. Qualquer vetor que tenha como reta suporte, qualquer vetor que tenha um representante cuja reta suporte é essa reta, por exemplo, esse vetor aqui, vai ser perpendicular a esses dois. Esse aí, esse maior aqui, esse menor aqui, esse que está apontando para baixo aqui, esse que está para cá. Então, tem infinitos vetores que são simultaneamente perpendiculares a esses dois. É qualquer vetor que tenha um representante cuja reta suporte seja essa reta perpendicular a esse plano. Eu vou pegar um aqui, olha. Eu vou pegar um aqui, ó. Eu vou pegar esse vetor W bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Y1Z2 menos Y2Z1. Agora, Z1 X2 menos Z2 X1. E X1 Y2 menos X2 Y1. Tá? Isso. Esse vetor aqui, ó. Eu construí esse vetor, a primeira componente dele é essa. A segunda é essa, a terceira é essa. Quer dizer, eu construí esse vetor a partir das componentes dadas dos vetores aqui. Digamos que são dados esses 2 vetores. A partir deles eu construí esse. Vamos mostrar que este vetor W é perpendicular aos 2. Então, como é que eu mostro que este vetor aqui é perpendicular a esse? Eu vou fazer o produto escalar deles, né? Eu vou fazer o produto escalar de U com W. Se der 0, é porque o U é perpendicular ao W. O W é perpendicular ao U, né? É ortogonal. Tá bom? Então, vamos fazer esse produto aqui, olha. Eu vou fazer o produto de U com W. Então, eu vou multiplicar primeiro aqui com primeiro aqui. Então, vai ficar x1 y1z2 menos y2z1 mais, segundo com segundo,
Y1, esse aqui, com este, né? Z1, x2, menos Z2, x1. E terceiro com terceiro, Z1 com o último aí, x1, y2, menos x2, y1, tá? Vamos usar a propriedade distributiva aqui, ó. Vai ficar então x1, y1, z2, x1, y2, z1, y1, z1, x2, menos, né? Menos y1, z2, x1, mais z1, x1, y2, menos z1, x2, y1, tá? Olha, esse aqui, ó, x1, y1, z2. Cadê? Tá aqui, olha. Tá fora de ordem, mas tá, ó. Tá? x1, y1, z2, ó. x1, y1, z2. Com sinais trocados eu corto. Tá? Esse aqui, ó. y1, x2. x1, y2. x1, y2, z1. Sinais trocados também, eu corto. Esse aqui, ó, y1, z1, x2. Sinais trocados também, eu corto. Então dá zero, tá? Dá zero. Isso significa que este vetor aqui é ortogonal a esse, que o W é ortogonal ao U, tá? E também, se eu fizer o produto aqui do V com o W, vai dar zero também. Deixa como exercício para vocês fazerem, igual, né? Só vai multiplicar agora este com este. Aí eu vejo que o W é ortogonal ao V também, tá? Então este vetor que eu construí a partir deste é perpendicular aos dois, tá? Então, eu tenho uma situação assim, ó. Eu estou numa situação assim,